No decorrer de audiência do Senado Federal voltada a ouvir esclarecimentos do ministro Alexandre de Moraes no que concerne a inquéritos por ele presididos contra adversários políticos e críticos da Suprema Corte, o jurista Ives Gandra Martins fez uma de suas mais enfáticas defesas do Estado de Direito e contra arbitrariedades e ilegalidades promovidas pelas ações de Moraes. Ademais, o advogado alfinetou a velha imprensa, assestando a falsidade de especulações quanto a um suposto golpe de Estado e acerca de supostas intenções antidemocráticas do presidente Jair Bolsonaro. O advogado asseverou: golpe que não existe, não havia possibilidade, porque em nenhum momento as Forças Armadas aceitariam um golpe no país, o que equivale a dizer fake news, porque indiscutivelmente, sem Forças Armadas não há golpe. Perigo há por aqueles que alegam que vão dar golpe, movimento golpista, sabendo que as Forças Armadas em nenhum momento, eu digo como professor emérito, como tendo lecionado para mais de 90% de todos os generais brasileiros durante todo esse período, que não há risco nenhum, 0 sobre 0 multiplicado por 0 e dividido por 0. Isso sim é fake news. Dessa maneira ele contestou: então, se nós analisarmos a base do inquérito do ministro Alexandre de Moraes, deveria ser feito às avessas. Quem está pondo são aqueles que dizem que o governo quer ser golpista. Quem está são aqueles que dizem que qualquer movimento que vai às ruas é golpista, como se o povo não pudesse se manifestar contra as preferências que a mídia possa ter para esse ou para aquele candidato, a preferência que tem sido demonstrada. Eu me sinto muito constrangido em falar isso sobre o Supremo Tribunal Federal, porque tenho livros escritos com certos ministros, sou amigo deles, respeito-os como juristas, mas não tenho reconhecido os grandes juristas que são nas últimas decisões de natureza política. Nesta toada, Ives Gandra Martins foi enfático ao qualificar como delirante a interpretação de que os empresários vitimados por Moraes seriam uma ameaça à democracia. Eu entendo certas interpretações inadmissíveis. Essa do Código Penal 359-L, de empresários que conversaram como se estivessem pondo em grave risco a democracia. E a argumentação é de que eles têm dinheiro para comprar tanques, para comprar aviões, para fazer forças paramilitares maiores do que as Forças Armadas que impediriam qualquer golpe. Isso é delirar, é estar fora da realidade. Dessa maneira, o jurista prosseguiu fazendo um apelo. A observação que me parece a mais importante. Nós temos uma Constituição em que todo o poder vem do povo. O artigo 1º é claríssimo. Os dois poderes que vêm do povo são o poder legislativo e o poder executivo, aqueles que o povo escolhe. Os 150 milhões de brasileiros escolhem. O poder judiciário vem em terceiro lugar entre os poderes, porque a função dele é fazer a lei ser respeitada, uma lei de um regime democrático, de um Estado democrático de direito, de um Estado em que, depois de um regime de exceção, fez-se com que o cidadão fosse o grande responsável, o grande detentor da democracia brasileira, aquele que efetivamente define os destinos do país, através de seus representantes, cabendo ao Poder Judiciário garantir os representantes. Ao concluir, Ives foi contundente e esmiuçou o que distingue uma ditadura de uma democracia. Quando nós vemos em inquéritos de fake news 8 empresários que geram emprego, que geram desenvolvimento, que têm sido úteis ao país pelo desenvolvimento que tem permitido, com os empregos criados e com aquilo que se produz, por mera troca de informações ter tudo proibido e sem ampla defesa, porque só agora foi disponibilizada a decisão. Me parece que isso violenta, fragmenta, macula de forma inaceitável a nossa Constituição. O direito de defesa é um direito fundamental das democracias que não existe nas ditaduras.
Nós não podemos ter o poder judiciário dizendo o que é a democracia no lugar do povo, o que é a democracia no lugar do Senado e da Câmara dos Deputados, o que é a democracia em relação àqueles que representam 150 milhões de eleitores. Há mais de 3 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz em segredo de justiça inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. Esses depoimentos, relatórios e reportagens, produzidos por pessoas interessadas, embasam medidas extremas contra conservadores, sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. Atualmente, toda a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 13 meses, todos os rendimentos de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Eu quero cumprimentá-lo por mais essa audiência pública, a fim de podermos efetivamente refletir um pouco sobre este momento do Poder Judiciário no Brasil. Quero cumprimentar a todos que estão. Gostei imensamente das perguntas do professor Valmir, das observações do senador Stevenson. Eu sou co-estaduano por adoção do Estado do Rio Grande do Norte, da Assembleia Legislativa, lembro que do Ceará, meu sogro era cearense, portanto, todos os meus filhos são netos de cearenses, de Massapê, perto de Sobral, e do senador Guaraci, lembrando que eu tenho sido defensor permanente do governo do Amazonas e sempre com vitórias em relação à Zona Franca de Manaus, contra, muitas vezes, visões incorretas, sem perceber que a Zona Franca de Manaus foi aquilo que levou gente, desenvolvimento industrial e econômico para a Amazônia. Entendo que tanto o que disse o Sr. Valmir como o ministro advogado-geral da União, Dr. Bruno, eu concordo em gênero, número e caso. E gostaria de apresentar apenas alguns adminículos daquilo que eles disseram, para não repetir as suas observações. Em primeiro lugar, a observação de que eu queria saber qual é o dispositivo real de falar em fake news, onde agora estamos preparando uma legislação
para fake news. Fake news são boatos, aquilo que sempre houve na legislação. Basta dizer que na observação, naquilo que apresentou o ministro Alexandre de Moraes, o que ele alegou em relação aos empresários foi de que se aplicaria o artigo 359 do Código Penal, que declara tentar emprego de violência ou grave ameaça abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício de poderes constitucionais. Então, há dois aspectos nesse artigo. Tentar um emprego de violência. É evidente, uma conversa através de WhatsApp não representa nenhum emprego de violência. Ou grave ameaça abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício de poderes constitucionais. Em rigor, nós não encontramos na conversa privada entre empresários, a não ser uma observação, como disse o senador Girão, no estado de futebol, nós muitas vezes ouvimos a torcida gritar juiz ladrão, apesar de sabermos que o juiz não é ladrão. Muitas vezes pretenderem homenagear a mãe dos juízes de futebol, todos sabendo que aquelas mães são honestas. O que vale dizer, no momento de raiva, de desconfiança e descontentamento com determinadas posições, as expressões não representam efetivamente aquilo que se pretende. Até porque não houve nenhum gesto, nenhum ato que pudesse representar grave perigo ao Estado Democrático de Direito. E aqui eu quero fazer uma segunda observação. Onde eu vejo fake news por parte, como dizia o senador Guaraci, respondendo ao senador Guaraci, fake news em relação à imprensa que tem colocado que o presidente seria golpista ou que há movimentos de golpes em São Paulo e no Brasil, eu diria o seguinte: em nenhum lugar do mundo há possibilidades em governos democráticos de golpes sem forças armadas. Eu não posso imaginar os 8 empresários comprando tanques, aviões que entrassem pelas fronteiras do Brasil para poder aí realmente colocar uma grave ameaça à democracia. Por outro lado, as Forças Armadas brasileiras eu conheço. Eu sou professor emérito da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército há 33 anos. Emérito há 29, mas professor da escola há 33 anos. Quase todos os generais do Brasil tiveram que tolerar as minhas aulas de direito constitucional, porque leciono naquele curso em que eles, desde 89, após a Constituição, criou-se nas 3 forças um curso para preparar aqueles que iriam para o generalato, a ficarem aprendendo problemas, estudando problemas, se aprofundando em problemas próprios de um país, de economia, de direito, de política, brasileiros e internacionais, para que, quando fossem generais, soubessem, inclusive, dialogar com os poderes. E em todas as aulas que dei, em todos os momentos em que estive em contato, os debates que tínhamos no fim do curso, com todos aqueles coronéis, quase todos foram generais. Eu diria que mais de 90% dos generais do Brasil nos últimos 33 anos tiveram que ouvir as minhas aulas, toleraram as minhas aulas. E todos eles demonstraram sempre serem escravos da Constituição, obedientes à Constituição. Sem Forças Armadas não há golpe.
E se não há golpe, como é que se pode falar em atentado por 8 empresários que conversavam, pondo em grave risco o Estado democrático? Mais do que isto, fizemos pelo Conselho Superior de Direito da FEComércio uma declaração, uma carta, em contraposição à carta que foi colocada pela Universidade de São Paulo, da qual fui aluno. Fiz em cursos de pós-graduação, na época em que não havia mestrados, especializações, embora depois tenha feito minha carreira toda por ter sido o primeiro doutor da Universidade do Mackenzie, na Universidade Mackenzie, onde também sou emérito. Tudo o que nós vimos na carta é que estavam montando uma declaração contra o golpe. Golpe que não existe, não havia possibilidade, em que em nenhum momento as Forças Armadas aceitariam um golpe no país. O que vale dizer fake news, porque indiscutivelmente sem Forças Armadas não há golpe. Perigo há por aqueles que alegam e vão para golpe, movimento golpista, sabendo que as Forças Armadas, em nenhum momento, eu digo como professor emérito, como tendo lecionado para mais de 90% de todos os generais brasileiros durante todo esse período, que não há risco nenhum. 0 sobre 0 multiplicado por 0 dividido 0. Isto sim são fake news. Por isso a nossa declaração do Conselho Superior de Direito da FEComércio foi no sentido que não há possibilidade de golpe, que a democracia tem que se defender. E a maior forma de defender a democracia é combater a corrupção. Esta sim contamina a democracia no que há de mais profundo, que é o respeito ao dinheiro público, ao dinheiro do cidadão, que é levado através de impostos para lá. Então, se nós analisarmos a base do inquérito do ministro Alexandre de Moraes, deveria ser feita às avessas. Quem está pondo é aqueles que dizem que o governo quer ser golpista. Quem está querendo é aqueles que dizem que qualquer movimento que se vá às ruas é um movimento golpista. Como se o povo não pudesse se manifestar contra as preferências que a mídia possa ter para este ou aquele candidato. A preferência que tem sido demonstrado. Eu me sinto muito constrangido de falar isto sobre o Supremo Tribunal Federal, porque tenho livros escritos com 7 dos ministros, sou amigo deles, respeito-os como jurista, mas não tenho reconhecido os grandes juristas que são nas últimas decisões de natureza política. Eu entendo que há certas interpretações inadmissíveis. Esta do C-359, letra L, de empresários que conversaram como se estivessem pondo em risco, grave risco, a democracia. E a argumentação que eles têm dinheiro para comprar tanques, para comprar aviões, para fazer forças paramilitares maiores do que as Forças Armadas que impediriam qualquer golpe. Isso é delirar. Isso está fora da realidade. Com todo o respeito e admiração que tem, todos sabem que é muita pelos ministros do Supremo Tribunal Federal e principalmente pelo Alexandre de Moraes, que participou de bancas. Muitas vezes nós brincávamos sobre o ativismo judicial na época em que ele não era ministro, em bancas de doutoramento na USP, em livros que escrevemos juntos, quando foi membro da Comissão de Reforma Política que eu presidi na Ordem de Advogados de São Paulo, ministro que tem na sua publicação de livros e comentários da Constituição, um verdadeiro best-seller, eu brincava com ele, o seu Jorge Amado do Direito Constitucional, que os comentários de Direito Constitucional são superiores à venda dos livros de Jorge Amado. Mas eu não posso aceitar nessa interpretação, esse inquérito de fake news.
há um dado que eu gostaria também de colocar aos senhores, para não também prolongar muito, já que concordei com todos eles. Diz a Constituição, no artigo 129, inciso 1º, que são funções constitucionais do Ministério Público promover privativamente a ação pública na forma da lei. A expressão privativa ou exclusiva na Constituição, quando se dá esta competência privativa ou exclusiva a uma determinada instituição ou autoridade, ela tem sido discutida se representariam a mesma coisa, sendo que Fernanda Menezes, por exemplo, e eu mesmo defendemos, e tem o mesmo sentido. Mas outros distinguem que a exclusiva não admitiria delegação, mas a privativa admitiria delegação. Usa o Constituinte a expressão compete privativamente a ação penal, iniciar a ação penal ao Ministério Público. O artigo 43 do Regimento Interno, escrito pelo próprio Supremo Tribunal Federal, não pelo Legislativo, declara que quando a violência à lei penal é feita dentro do próprio tribunal, é função do tribunal, do presidente, indicar, como disse muito bem o professor Valmir. Mas diz parágrafo primeiro que quando é fora, ele poderá ou encaminhar ao Ministério Público ou fazer a própria investigação. Eu entendo que não pode. Eu entendo que não pode porque a Constituição diz que é privativa do Ministério Público. Se a privativa for delegável, caberia ao Ministério Público delegar e não se auto-autorizar como delegado sem ter recebido a delegação o Supremo Tribunal Federal para fazer. O que vale dizer, em outras palavras, eu entendo, apesar do Supremo Tribunal dizer que é constitucional, que esse inciso do artigo 43 do Regimento Interno é inconstitucional, porque esta função da ação penal, em que a investigação só pode desembocar numa ação penal, é típica do Ministério Público. Se o Ministério Público manda arquivar uma Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, mandou, não caberia ao tribunal fazer outra coisa, porque na prática tudo isso não é feito dentro das dependências do Supremo Tribunal Federal, mas fora das dependências do Supremo Tribunal Federal. E, por fim, para não tomar muito mais tempo, já que ainda outros a se manifestarem, a observação que me parece a mais importante. Nós temos uma Constituição em que todo o poder vem do povo. O artigo 1º é claríssimo. Os dois poderes que vêm do povo são o poder legislativo e executivo. Aqueles que o povo escolhe. 150 milhões de brasileiros escolhem. O poder judiciário vem em terceiro lugar entre os poderes, porque a função deles é fazer a lei ser respeitada. Uma lei de um regime democrático, de um Estado democrático de direito, de um Estado em que, depois de um regime de exceção, fez com que o cidadão fosse o grande responsável, o grande detentor da democracia brasileira, aquele que efetivamente define os destinos do país através dos seus representantes, cabendo ao Poder Judiciário garantir os representantes. Agora, quando nós vemos dentro do processo que se faz perante a Justiça, o devido processo legal do inciso 54, e lemos o inciso 55, o que nós encontramos lá? Que compete e se garante a ampla defesa administrativa e judicial. Esse adjetivo, ampla defesa,
um regime democrático de direito, tem uma densidade monumental. Ampla defesa é aquela defesa em que o Constituinte pretendeu, ao dar esse adjetivo, não é apenas a defesa, mas a ampla defesa, garantir a cidadania, a segurança jurídica, e que não poderia haver abusos à sua dignidade, e que caberia ao Poder Judiciário garantir a ampla defesa dos cidadãos. Quando nós vemos inquéritos de fake news, 8 empresários que geram emprego, que geram desenvolvimento, que têm sido úteis ao país pelo desenvolvimento que tem permitido que se cresça com os empregos criados e com aquilo que se produz, por mera troca de informações, ter tudo proibido, e sem ampla defesa, porque só agora foi disponibilizado a decisão que parece que isto violenta, fragmenta, macula de uma forma inaceitável a nossa Constituição. Nós temos que levar em consideração de que, se o Constituinte colocou o campo do Poder Judiciário, de um lado, o Poder Judiciário, um poder neutro, imparcial, um poder que deve deixar os acusadores que representam a sociedade e os defensores que representam a advocacia, porque o direito de defesa é um direito fundamental das democracias e não existe nas ditaduras. Nós não podemos ter Poder Judiciário dizendo o que é democracia em lugar do povo, o que é democracia em lugar do povo do Senado e da Câmara dos Deputados, o que é democracia em relação àqueles que representam 150 milhões de eleitores, dizendo democracia é aquilo que nós entendemos que seja democracia. E que, nas funções essenciais da administração da justiça, que são o Ministério Público e a advocacia, façam com que inquéritos que deveriam ser feitos exclusivamente pelos delegados de polícia, de acordo com o artigo 144, parágrafo 4º da Constituição, e ações penais que deveriam ser privativas do Ministério Público, passem por um regimento interno por eles escrito, com uma declaração de que poderão, naquelas infrações à lei, fora das dependências, ou decidir por ministros, ou encaminhar ao Ministério Público as autoridades competentes. Parece, com todo o respeito e admiração que tenho, e reitero mais uma vez, até pela amizade, pelos livros escritos, pelas bancas de doutoramento que tivemos juntos, pelas inúmeras conferências que demos juntos com quase todos os ministros da Suprema Corte, parece que no Estado democrático de direito que nós vivemos, isto é inaceitável. E como a única casa capaz de examinar a conduta da Suprema Corte é o Senado Federal, eu gostaria que realmente isso fosse analisado pelos senhores senadores, não para condená-los, mas que eles, que são convidados permanentemente, venham para esclarecer ao tribunal em que podem ser julgados, que é o Senado Federal, por que esse comportamento. Porque eu estou convencido de, sendo os elementos que eles são, competentes e bons juristas, nós poderíamos voltar um dia até o Supremo, do Moreira Alves, do Sidney Sanches, do Mar Galvão, do Cordeiro Vera, dos Galotes, aqueles que fizeram do Supremo uma das instituições mais respeitadas desta República. Era, meu caro senador Girão, o que eu gostaria de trazer. Muitíssimo.